Então, pessoal, tudo bem? Acabei de chegar do treino agora. Eu estava conversando com algumas pessoas com relação ao canal e vendo o quanto é importante a gente dar um parecer do que está acontecendo nesse momento no Brasil, aqui e no mundo, pela minha perspectiva do que eu tenho visto. Está sendo muito falado a questão da violência policial e eu queria conversar com vocês sobre a violência policial a partir da minha experiência. Esse é um vídeo sem corte, sem edição. Eu estou ligando a câmera, depois vou disponibilizar o vídeo para vocês. Então, não vai ser aquela coisa dentro da perfeição. É um bate-papo mesmo, como se eu estivesse aqui falando para vocês praticamente ao vivo. A minha experiência com relação à violência policial, ela vai desde criança, quando eu sou educado pela minha mãe, principalmente, para evitar que a violência policial chegasse até mim. Então já existe uma coisa institucionalizada, onde o preto, pobre, morador de periferia vai ser visto como um marginal, vai ser visto como um agente causador de um problema. Então, assim, eu lembro que desde pequeno a minha mãe falava para mim que era necessário, era importante, por exemplo, que eu cortasse meu cabelo. Então eu cortava o cabelo toda semana. Depois eu comecei a cortar o cabelo de 15 em 15 dias, porque foi um pedido para minha mãe, para o meu pai, dizendo: eu não quero ir ao barbeiro toda semana, mas era uma coisa que hoje em dia eu percebo que era uma forma de prevenção para que a violência policial não chegasse até a mim. Uma outra coisa também que era impossível que eu usasse naquele período era boné, porque o boné dava uma sensação de que eu estivesse escondendo a minha identidade. Então, boné, nem pensar. A outra coisa também é documento de identidade. Quando eu fui ficando criança, adolescente, eu tinha que estar com documento de identidade o tempo todo. Minha mãe deixava muito bem claro: Anderson, se você não sai com documento, pode acontecer alguma coisa e você sem documento, você vai preso, eu não vou te visitar na delegacia. Era até assim uma forma de me pressionar para que aquilo ali acontecesse. E na rua, por favor, ande devagar. Eu tenho um amigo que anda muito rápido e ano passado a gente estava junto numa viagem e eu falava para ele: cara, anda devagar, porque eu fui educado a andar devagar. Andar correndo era um sinal de perigo, que eu já comecei a perceber já naquele momento, processo de criança e adolescente, que eu tinha que andar devagar, que eu tinha que usar chinelo, que eu não podia usar boné, que eu não podia ter o cabelo grande, que camisa de futebol nem pensar, a não ser que eu fosse numa festa de família ou que eu estivesse ali na rua com os amigos, uma coisa de proteção. Mas camisa do Flamengo num dia de jogo, não era nem pensar em usar nisso. Até quando eu fui ficando adolescente, eu colocava a camisa na mão ali enrolada, usava uma camisa normal e dentro do estádio eu podia usar a camisa. Então, assim, a gente vai sendo educado a evitar a violência policial já existente, ou seja, a polícia já está institucionalizado, que ela está ali para matar e não para proteger. Então, negro, pobre, periférico vai começar a aprender, fazer o máximo para evitar que isso aconteça. Só que, de certa forma, a gente vai vendo, tanto no que está acontecendo agora, tanto que aconteceu no passado, quando a polícia invade algum lugar ou quando a polícia chega numa abordagem, ela chega quase te matando. Eu fui militar por 7 anos. Eu, uma vez voltando da faculdade, eu estava no exército e cursando administração no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu voltando para casa, saíram 2 policiais com um fuzil apontado para mim e eu já fui encostando na parede dizendo: não, 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 o que está acontecendo? E ali eu me identifiquei como militar, eles se desculparam, mas é porque tinha uma pessoa, um bandido no Souza Aguiar, que tinha fugido naquele momento, mas a abordagem foi como se qualquer pessoa que tivesse aquele traço negro, de calça jeans, com uma mochila nas costas, porque eu estava voltando da faculdade, era uma pessoa suspeita. Então, assim, aquilo ali já me deixou aterrorizado e naquele momento eu tinha um pouquinho de consciência ainda e eu meio que falei olha, a abordagem de vocês está um pouco errada, hein? Vocês primeiro não tem que boa noite, né? Ou não estava claro que eu seria essa pessoa que estava ali sob suspeitas. Agora, falando um pouco sobre os protestos, eu vou deixar todos os links do que eu tenho pesquisado aqui embaixo na descrição do vídeo. Já está acontecendo na Alemanha, na França, Nova Zelândia, até no Japão está acontecendo os protestos. Ontem,
o Attorney General, é como o procurador-geral, que é o Keith Ellison. Ele foi à televisão para pedir para que as pessoas estejam mais brandas nos protestos, porque os protestos já está tendo repercussão aqui, ou seja, os 4 policiais já foram, já estão sendo acusados, ou seria, já estão sendo incriminados pelo crime de segundo grau, ou seja, seria o crime com intenção de matar, e ainda existe uma linha de investigação que está tentando ver se esse policial trabalhava na mesma boate que o George Floyd trabalhava, ou seja, se eles já tinham uma relação, se eles se conheciam, esse crime pode chegar a um crime de primeiro grau, que seria um crime além da intenção de matar, ou seja, um plano de vingança, alguma coisa do tipo. Só que os protestos, a gente para perceber que não é a população que tem que ficar mais branda, é a polícia que tem que ficar mais branda. Ontem teve um protesto aqui no Bronx, à noite teve um no Brooklyn, e já não teve mais uma violência, vamos dizer assim, generalizada. Porque existe uma pequena parcela das pessoas no protesto, mínima, que estão ali para fazer bagunça, para fazer algazarra, para aproveitar, roubar e tal. Mas eu acho que 97% das pessoas estão ali para lutar contra um sistema, para lutar como uma estrutura da polícia, tanto aqui e no mundo, que, como eu já disse anteriormente, tá ali para matar e não para proteger, como se fosse o poder supremo. Tava conversando com um amigo esses dias e falando para ele: se você é um policial e vem uma pessoa e dá um tapa na sua cara, qual é a sua atitude? Ele falou: eu vou atirar nessa pessoa. Eu falei: não, a sua atitude é prender essa pessoa. Então, assim, a polícia, ela não é o poder maior. A gente tem que começar a mudar a nossa ideia de proteção com relação a isso. Outra coisa que eu estava querendo dizer é, se vocês pararem para perceber, principalmente aqui nos Estados Unidos, se teve muito problema no pico da pandemia com relação aos equipamentos de proteção individual. Os EPIs que a gente usa no hospital, como enfermeiro, como médico, enfim. Máscara, luva, e muitas autoridades, tanto de saúde quanto de governo, chegaram para falar que não existia verba para proteger os profissionais de saúde como eles deveriam. Gente, parem para perceber como os policiais estão protegidos nesses protestos. Eles estão de máscara, de luva, de capacete, de roupa especializada, como se estivesse indo para uma guerra. E quem está bancando isso? Quem está conseguindo proteger os policiais é o mesmo governo que está dizendo que não tem como proteger os profissionais de saúde que estão ali na linha de frente com relação à pandemia, né? Então, se a gente começar a cobrar para que mude a cultura, para que o governo tenha a sensibilidade que a gente quer, eu acho que não agora, mas num futuro muito próximo a gente vai conseguir isso. Uma outra coisa que eu também tenho colocado até nas minhas postagens é com relação a que não dá mais para a gente ficar pedindo somente a ascensão do negro no poder, né? É claro que a gente precisa ter negro no poder, a gente precisa ter nossa representatividade. Tá muito claro que tá muito dividido a coisa e que o racismo ele existe e ele existe de uma forma cruel. Então, não basta só a ascensão política e econômica. Por que eu falo isso? A gente teve o Obama como presidente dos Estados Unidos, né? A gente teve o Obama quando foi criado o Black Lives Matter, a gente teve o Mandela na África do Sul, a gente teve um ministro do Supremo negro, e a gente teve o negro chegando no topo da cadeia e as coisas não mudam. Então o que a gente tem que lutar é por políticas públicas que reforcem que a escravidão, que o racismo é um crime
Um crime forte, um crime que precisa ser combatido. E a gente também precisa lutar para que, assim, que a gente aprenda na escola sobre Clementina de Jesus, que a gente aprenda na escola sobre Solano Trindade, que a gente aprenda na escola sobre Marielle Franco. Ou seja, enquanto tiver uma estrutura educacional onde o negro não aparece, né? Os dois citados anteriormente, eu fui aprender recentemente. Eu fui aprender recentemente sobre Clementina de Jesus. Eu fui aprender recentemente sobre Solano Trindade, né? Ainda bem que tem pessoas do campo da arte fazendo trabalhos maravilhosos, assim como também foi o enredo do Salgueiro do ano passado, desse ano de 2020, que falou, não me foge o nome agora, mas de uma personalidade maravilhosa, negra, que foi uma pessoa super importante que até então eu nunca tinha ouvido falar na vida. Então, assim, a gente precisa que os nossos ídolos estejam nos livros, estejam na educação e que a gente talvez tenha história do Brasil, história negra nas escolas, separado, com um professor negro dando aula e falando sobre isso. É difícil falar de um tipo de assunto desse sem me exaltar. Eu até estava conversando com alguns amigos dizendo que o meu lado Martin Luther King está nos vídeos do Under the Sun, mas eu também tenho a necessidade de mostrar o meu lado Malcolm X. Como eu peço para os convidados, sempre terminar com uma mensagem, com uma palavra. Eu vou tentar terminar com uma poesia, algo que eu tenho estado sempre em contato e que me ajuda e me fortalece, que faz bem para a minha saúde e que eu acho que faz bem para a saúde de quem começa a consumir. Não se ilude não, nego. A academia só te embranquece por dentro. Não adianta andar com currículo Lattes no bolso. Quem vê cor, não vê documento. 2 diplomas, 3 línguas, pode até garantir suas cotas no serviço de personalité. Mas a porta giratória, a viatura, o flagrante e a bala perdida, sempre, eu disse sempre, sempre vai parar em você. Riso Flora.